Deus. Deus continue guardando a vida da nossa irmã Alessandra e do seu marido Wesley. Obrigado, meninos. Amo a vida de vocês. Hoje na bateria Eliseu, no contrabaixo Israel, na guitarra Marcos e no teclado Michel. Deus abençoe. Estão todos liberados. Você também, Michelzão. Vai descansar, depois a gente retorna aqui. Eu vou dar só 3 recados para ti. Acho que a voz quis ir embora, irmãos. Eu me empolgo de vez em quando. Eu estou na casa do Senhor, mas Deus é fiel. Terça-feira agora, hoje nós temos o culto das 18 horas. É um cultaço, você não pode perder, tá? Querendo estar conosco, vai ser bênção de Deus tê-lo conosco. Terça-feira nós temos reunião do GAV, que é a reunião nos lares. Se você ainda nunca participou, ou se já participou, não deixe de participar. Nós temos esse encontro, que é um encontro muito especial, um encontro de comunhão, onde a gente tem a oportunidade de compartilhar. Estamos falando sobre sermos um verdadeiro cristão, as características de um verdadeiro cristão, o que nos diferencia e o que agrega em ser um cristão. É muito importante, participe em nome de Jesus. Quarta-feira é o nosso culto de impacto, é onde nós temos oportunidade, o povo que vem no culto da manhã se encontrar com o povo do domingo à noite, e fazemos uma festa na quarta-feira. Quarta-feira, o melhor lugar para se estar nas noites de quarta-feira é nas dependências da AD Pleno Amor. Você é nosso convidado especial. Lembrando também que nós temos no dia 1º de maio uma grande feijoada, é um feriado, e nós temos aqui uma programação que vai ser com música ao vivo. Vai estar conosco o pessoal do grupo Valentes de Cristo, louvando a Deus. É um grupo de pragode, né, para Deus, né, e eles vão estar aqui. Você quer comer nas dependências, vão ter mesas aqui preparadas. Se quiser levar para casa, adquira o seu convite com o pessoal, com os obreiros. Eles vão te orientar como é que você pode ir lá no balcão da bênção ter essa informação também. E lembrando que no mês de maio inicia-se o curso preparatório para o batismo. Esse curso vai ser aos domingos pela manhã, na hora do culto matinal do Leão. E o curso de membresia, que é o curso que eu ministro para os novos membros, aqueles que ainda estão conhecendo, querem conhecer um pouco mais o ministério. Nos 4 domingos do mês de maio, quero convidá-los a estar participando conosco também, em nome de Jesus. Eu acho que ele não está aqui hoje. O Alan está aqui hoje de manhã? Opa, rapaz, o Alan Ventapani, falei certo? Amém? Estava aí afastado, estava de licença médica esses dias, mas pela graça de Deus está aqui conosco hoje. Fique de pé, Alan. O Alan está fazendo aniversário hoje, irmãos. Aplauda Jesus aí pela vida do Alan. Eu vou até você aí. Mas não é para você não que eu vou emprestar o microfone. Você é o aniversariante, então é para a Gabi. Ela vai aproveitar aqui, né? Quem sabe faz ao vivo. Ela achou que ia fazer só para você, né? Já aproveita agora e faz aquela declaração para a igreja ver, para a igreja toda saber o que acontece, o babado que acontece entre esses dois aqui, ó. A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Estava com saudade. O que eu quero dizer para o Alan é o seguinte: o Alan é uma das pessoas mais belas, de um coração mais lindo que eu já conheci na vida. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e por você ter acreditado na minha loucura, nessa loucura do nosso namoro à distância por anos e anos, e você deixar tudo para trás para vir até aqui em São Paulo e ficar comigo. Eu te amo, eu agradeço a Deus que Ele manifeste a glória dEle sobre a sua vida todos os dias. Obrigada por tudo. Pode beijar o noivo. Quanto tempo de casados? 8 anos. Olha que maravilha, irmãos. Caminhando aí, os pais do Theo. O Theo é o meu parça, meu amigão, meu parceiro abençoado. Parabéns, Alan. Que Deus continue te guardando com toda a sorte de bênçãos. Tem mais algum casal tem mais algum marido e esposa fazendo aniversário hoje aqui? Não? Se tivesse, não ia. Irmãos, deixa eu compartilhar uma palavra de Deus contigo, de forma não morosa, muito rápido. E eu quero que você saia de hoje, desse culto matinal, primeiro culto dessa nova semana, com aquele gostinho de quero mais. O tema da palavra nessa manhã é rompendo a barreira do dar. Rompendo a barreira
do dar. E eu fiquei pensando sobre o tema, logicamente, porque eu sou adepto aos temas, e os irmãos aqui, os membros, os ministros, sabem que nós utilizamos dessa metodologia, dessa forma de tematizar as ministrações, porque a gente sabe que o tema fica gravado, e a gente leva com alegria essa semente da palavra, e a gente fica ali esmiuçando ao longo da semana. Semana passada eu fui ricamente abençoado pelas ministrações que os ministros dessa igreja trouxeram. Para mim, cada culto da Semana do Propósito foi um seminário, onde eu me alimentei, me fortaleci. Eu anoto todas as ministrações, e depois eu fico ali meditando, na minha casa, no meu lar, levo para o meu trabalho, e eu quero compartilhar contigo sobre esse seguinte tema: rompendo a barreira do dar. Preste atenção, porque a Bíblia nos fala que o nosso Deus é um Deus de multiforme graça. Ele trabalha de formas diversificadas, de formas diferentes, das mais inimagináveis. Nós vemos certa feita Jesus Cristo, para curar um cego, ele poderia apontar para ele: seja curado, veja. Mas não, ele vai lá e cospe no chão, faz um lodo, e pega aquele lodo e passa nos olhos do cego, e depois manda o cego lavar o rosto, e o cego começa a enxergar. Falei, mas que coisa é essa? Jesus Cristo chega diante dos discípulos e fala para eles, depois de uma noite cansativa, de tentativa de trabalho, mas o trabalho foi frustrado, que eles eram pescadores. Jesus Cristo manda eles voltarem para o mar alto e jogar a rede do outro lado. Joga do outro lado. E quem sabe eles pensaram: espera um pouquinho, eu sou profissional da área, isso aqui é o manjo do negócio. Jefferson, precisei ontem trocar uma lâmpada que já estava algumas semanas queimada lá em casa. E a pastora me lembrou ontem: troca aquela lâmpada. E eu fui e comprei, era uma lâmpada de LED. E quando eu fui trocar, eu perguntei para o rapaz: o conector é o mesmo? Ele falou assim: é só tirar lá e conectar. Eu falei: simples assim. Só que quando eu tirei a lâmpada, o conector era diferente. Aí eu falei: Jesus amado, e agora? Então eu vou ter que usar o conector que vem com essa. Tive que pegar todas as minhas ferramentas, coloquei capacete, bota, coloquei luva, né? Primeira coisa que eu fiz, todo bom eletricista diz que não precisa desligar a energia, né? Os eletricistas falam isso: não precisa desligar não, eu manjo do negócio, e se der choque é só para alegrar o coração. Aí eu fiquei olhando para aqueles fios, falei assim, com o alicate na mão, corto ou não corto, mexo, já sei, vou desligar. Desliguei tudo, parei a casa todinha para trocar uma lâmpada, porque não é meu ofício, não é da minha área. E eu imagino aqueles pescadores ouvindo Jesus Cristo dizendo isso: jogue a rede do outro lado. E eles pensando: quem é esse cara que está mandando jogar a rede do outro lado? Tentamos a noite toda, a madrugada toda pescar. O pastor Wagner, que é pescador, tentei a noite toda pescar e não pesquei nada, nem um lambari. É lambari que é pequenininho? Lambari que é pequenininho? Nem um lambarizinho pesquei. E agora vem ele, nós cansados já, e agora manda jogar do outro lado. Só que eles obedecem a palavra liberada de Jesus Cristo. E o texto nos fala, você conhece, que quando eles jogam a rede e eles vão puxar, opa, peraí, o que aconteceu? A rede está travada. E eles precisam pedir ajuda para colocar aqueles mais de 150 grandes peixes para dentro do barco. E aquele episódio recebeu até um tema, que se chama a pesca maravilhosa. Se tornou maravilhosa. Aquilo que era para ser uma noite frustrante se tornou num amanhecer maravilhoso, de resposta, de milagres, de honra. Então eu observo o Deus ao qual servimos como um Deus que trabalha de formas diversificadas. No livro de Hebreus, é o texto que eu quero ler com você nessa manhã, capítulo de número 12, fala de um cenário a ser vivenciado por nós, um cenário que nós, como igreja de Cristo, como conhecedores da palavra, precisamos vivenciar nas nossas vidas. Hebreus 12, a partir do verso 24, usando a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, até o verso 29, diz assim: vocês chegaram até Jesus,
que fez a nova aliança, que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Quando fala de Jesus e de nova aliança, está falando daquele que fez a ponte entre o ser humano, entre a humanidade e Deus, porque esse elo de ligação estava rompido, estava quebrado, e Deus envia o teu filho Jesus para que esta ponte, para que esta ligação pudesse novamente ser conectada. Verso 25: portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Aqui está falando da humanidade. Quando a Bíblia nos ensina que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, nós sabemos que Jesus Cristo, mesmo sem erros, sem pecados, sem falhas, sem acometimento de qualquer deslize, foi levado para a cruz, porque este era o cenário necessário, a condição necessária para que hoje nós aqui estivéssemos novamente conectados a Deus, novamente ligados ao Senhor. Eu não sei se alguém nessa manhã ainda não conseguiu sentir uma presença virtuosa do Espírito Santo em nosso meio, uma presença marcante, algo que acelera os nossos corações. Alguns têm vontade de chorar, outros dizem, olha, até me arrepiei. Outros têm vontade de levantar a mão. Você vê outro dando glória a Deus, você vê outro caminhando na igreja, você vê outro pulando, você vê outro quietinho no cantinho dele, mas o coração ali contrito, parece que sendo apertadinho. A Bíblia fala que o amor de Cristo, ele nos constrange, ele nos coloca em nossos devidos lugares. E esse texto está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, que algumas pessoas o recusaram, mas nós não podemos recusar o ímpeto da palavra revelada e liberada a nós. Verso 26, naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso: mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também os céus. Só para você entender e contextualizar, isso é importante. Quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele entrega o seu Espírito ao Deus Pai e diz ao Pai, a Deus, dizendo: Pai, está consumado. Naquele exato momento, um tremor sobre a terra, naquele exato momento, raios e trovões, naquele exato momento, as pessoas identificam e reconhecem: opa, peraí, realmente ele era o Filho do Deus vivo. E a terra estremeceu, e foi um tremor físico, um abalo físico. Interessante que eu estava em viagem com a pastora e aconteceu um abalo sísmico, eu acho que em outro país, mas em virtude do oceano, refletiu aqui na Praia Grande. Isso foi agora em 2023. Os meus filhos estavam na nossa casa e eles sentiram o prédio tremer, e eles ligam para nós apavorados. Foi em 2023 isso? Foi em 2023, é isso? Eu não sei se mais alguém aqui lembra desse episódio. Aqui em Praia Grande, alguns prédios sentiram esse tremor. E o texto fala de um tremor físico, de um tremor que se ocorreu nas estruturas da terra. Mas olha o que diz o verso 27. As palavras, mais uma vez, mostram que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Olha só que cenário, diante de um Deus que nós nos apresentamos, um Deus que a Bíblia nos relata que Ele é amor, mas também é fogo consumidor, que nos dá garantias
que nos faz promessas, mas que também nos dá alertas e advertências. E uma dessas orientações instrutivas de Deus, é que diante desse cenário de fim dos tempos, diante desse cenário de caos, diante desse cenário de temor, diante desse cenário de insegurança que muitas vezes nós seres humanos estamos vivendo, o poder da palavra vai se cumprir a tal ponto, a tal modo, que a terra novamente sentirá o abalo terrestre, mas existe um reino que já foi dado a nós, existem garantias já dispensadas a nós, garantias estas que não poderão sofrer nenhum tipo de abalo. Olha o que diz o verso 27, as palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como são. Existem coisas que Deus confiou a mim e a ti, que não podem ser abaladas. Enquanto servos de Deus, existem áreas específicas das nossas vidas, que nós podemos até ver situações alheias, contrárias, mas nós nos permitirmos que o abalo nos afete, isso não pode acontecer. Porque existe uma garantia divina, existe uma garantia advinda da parte de Deus. Há uma garantia que não é dada por homens, há uma garantia e uma segurança que eu não encontro em pessoas, que eu não encontro em uma instituição, por mais religiosa que seja. Eu não encontro na placa Ministério Pleno Amor, eu não encontro na placa Assembleia de Deus, eu não encontro na pessoa de um líder cristão, evangélico, religioso. Eu encontro esta garantia no poder da palavra revelada a nós. Porque a palavra de Deus, ela não é simplesmente um escrito que deve ser simplesmente lido, observado, estudado, mas a palavra de Deus é algo que, principalmente nós que estamos vivendo nesse tempo de caos, nós precisamos começar a vivenciar, a viver o poder desta palavra. Porque eu tenho observado nesses últimos tempos principalmente, e eu tenho falado sobre isso aqui na igreja, que Deus ele tem buscado em nós ativar o interruptor da nossa fé. Deus quer ele quer motivar. O Senhor ele quer ativar, ele quer liberar algo que ele já confiou a nós, que não pode ser abalado, que é a nossa fé. E para isso Deus usa algumas formas, Deus usa alguns meios. Deus, ele nos permite mudar de estágios, mudar de ares, mudar de formas. E eu não sei qual é o estágio que você se encontra nesse momento. Existem pessoas que eu quero aqui hoje denominá-las e classificá-las como retardatários, repetentes, pessoas que estão repetindo matérias, situações e circunstâncias, não porque Deus assim o quer. Eles estão repetindo matérias e situações e circunstâncias que já deveriam ter avançado, que já deveriam estar em outro nível, estar em outra esfera, mas continuam no mesmo lugar de estagnação, no mesmo marasmo, por sua própria causa, em virtude de ainda não terem recebido em si a completude, a plenitude do reino de Deus. E quando nós falamos de receber o reino de Deus, eu preciso receber o reino com tudo aquilo que o reino a mim dispõe, todos os benefícios, todas as benevolências, todas as bênçãos, todas as graças, todas as misericórdias, mas também as suas responsabilidades, também as suas obrigações, o reino que foi proposto a nós. E o texto de Hebreus fala que este reino não pode ser abalado. O texto fala que este reino não vai passar por tremores, porque há uma garantia de solidificação que não é dada por homens, que não é feita pelo concreto mais eficaz da terra, mas é feita, aleluia, pela garantia de um Deus vivo, de um Deus que pode todas as coisas. Olha o que nos diz o livro de Romanos, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 6, nos diz assim: de fato, quando não tínhamos força espiritual,
Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Olha o que diz, irmãos: Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, diga comigo, e não somente isso. Diga com fé, e não somente isso. Irmãos, olha que cenário maravilhoso. Cenário de ascensão, de subida, cenário de melhora, cenário de crescimento. Esse texto está falando que nós não merecíamos nada, que não éramos ninguém, que éramos a escória da humanidade, da sociedade. E Deus nos trouxe para perto de maneira gradativa, a cada dia se aproximando um pouco mais de mim e de você. Mas o texto continua dizendo, aleluia, meu Deus, nós éramos inimigos, mas nos tornou amigo por meio do amor de Cristo. E agora somos amigos de Deus, e mais certo ainda que seremos salvos por amor de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Éramos desprezáveis, éramos indignos, éramos pecadores, éramos a escória da humanidade. Aí Deus olha para mim e para ti, olha para todas as nossas mazelas, para todas as nossas imperfeições, para todas as nossas falhas, e fala assim para nós: eu vou mudar a história desse camarada, eu vou mudar a vida dessa mulher, eu vou mudar a história desta família, eu vou mudar o cenário que foi pintado de morte e destruição e de abalo que foi criado sobre esta cidade, sobre este bairro, sobre esta parentela. Aí vem Deus disposto a quebrar algumas maldições, até mesmo chamadas hereditárias. Maldições que vieram no tataravô, que veio no bisavô, que passou pelo avô, que passou pelo pai. Mas quando chegou em você, Deus está dizendo: eu posso mudar a tua história, eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar o teu cenário, eu posso mudar as circunstâncias que nós estamos vivendo. E Deus começa a mudar um cenário, Ele pinta para nós o cenário, dizendo que Ele primeiro morre por nós, nós ainda sendo pecadores, alguém que não merecíamos. E agora Ele muda esse cenário, Ele fala assim: eu quero você um pouquinho mais perto, eu vou te chamar de servo, aquele que quer fazer a minha vontade. Aí depois Ele fala: pera um pouquinho, não vai ser só servo, eu quero que você seja filho. Aleluia. O filho é aquele que tem direito a uma herança. Diga comigo: direito à herança. Aleluia. Agora você está debaixo de legalidade, agora você está debaixo de promessa, se tornou filho. Aí Deus olha para nós e fala assim: não basta só filho, eu quero que você seja amigo, eu quero compartilhar, aleluia, as minhas promessas, os meus projetos, os meus sonhos. Eu quero que você faça parte de tudo aquilo que eu já fiz e daquilo que eu ainda vou fazer. Mas o texto finaliza dizendo: e não somente isso, mas também nós nos alegraremos por causa daquilo. Ou seja, vai ter alegria. Diga para quem está perto de você: além de tudo isso, vai ter alegria, vai ter felicidade. Diga para quem está perto: vai ter paz.
Diga assim, ó, vai ter sorriso no teu rosto, aleluia, vai ter sorriso nos teus lábios, no teu semblante, o semblante vai mudar, o cenário vai mudar, irmãos, sabe por quê? Tem semanas que a gente entra, que o cenário já é cenário difícil, olha, essa semana vai ser daquelas, vai ser difícil, essa semana, ó, eu tenho que enfrentar algumas situações, tem alguns problemas, tem momentos que você chega em casa e você já sente o clima da derrota, o clima da morte, o clima da destruição. Tem momentos que você chega no trabalho e você já sente que a coisa não está bem, que nada dá certo. Parece que a tua vida está andando de mal a pior, que você recebeu o abalo que o texto de Hebreus relatou. Só que Deus hoje, Ele te convida a você vir participar do reino dEle, porque no reino de Deus, o mundo pode estar de perna pro ar, mas o reino de Deus não será abalado, o povo de Deus não será abalado, a igreja de Cristo não será abalada, a tua casa não será abalada, o teu casamento não será abalado, os teus filhos não serão abalados, os teus negócios não serão abalados, porque há uma garantia divina. Há uma promessa de Deus. Mas quando nós falamos em romper a barreira do dar, eu começo a observar que aqueles que são chamados para dentro do reino, eles também são chamados a dar algo, a se disponibilizar. E eu não estou falando aqui, irmãos, de coisas materiais apenas. Tem momentos e cenários que Deus nos convida a colocar diante dEle questões materiais também. Mas é um todo da vida. E eu, estudando a palavra do Senhor, olhando para as Sagradas Escrituras, eu observo que quando Deus trata com Abraão, Deus não estava pedindo para Abraão romper a barreira do dar, para que ele desse coisas materiais. A primeira barreira que Abraão precisou romper, para que ele pudesse se destravar, foi quando Abraão teve que dar a sua estabilidade. Quando eu falo de estabilidade, o livro de Gênesis nos relata que Deus se dirige a Abraão e fala para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da terra que eu te coloquei e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Ou seja, você está muito estável aonde você está. Você está numa zona de conforto, Abraão, e eu quero que você rompa a barreira do dar, porque se você romper esta barreira e você entregar a mim a sua estabilidade, eu vou, Abraão, te levar para o meu reino, e no meu reino não vai ter abalos. Isso é tão interessante que o texto nos fala que Abraão, ele sai da sua terra de Uz, e ele vai para uma terra longínqua, sem saber o paradeiro, simplesmente ele vai viver a dependência de Deus. Deus é para onde? Para a direita, para a esquerda, entra nessa avenida, entra nessa cidade, passa pela outra, atravessa a ponte, atravessa o deserto, e Abraão foi caminhando, porque a estabilidade na qual ele possuía, de ter a família perto, de ter a casa perto, de ter os parentes perto. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está aqui nessa manhã, a igreja está cheia hoje, quem está aqui nessa manhã e não tem parentes próximos aqui na cidade? Levanta a mão. Olha só o tanto de gente que não tem parentes próximos. É muita gente. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: sou eu que estou garantindo a tua permanência nesse lugar. Sou eu que estou dando condições. Ah, pastor, mas está tão difícil. Mas mesmo na dificuldade, Deus não se esqueceu de você. Deus não lhe abandonou, Deus não lhe deixou, Deus não lhe esqueceu. Abraão, Deus se dirige a Abraão e fala: Abraão, você precisa romper essa barreira, porque se você ficar preso nessa barreira, existem milagres do outro lado, vitórias do outro lado, conquistas e bênçãos dentro do meu reino, que não serão abaladas, que só vive quem tem coragem para entrar no reino. E para entrar no reino você precisa romper a barreira do dar. E eu estou pedindo para você a estabilidade. Eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo Deus pedindo para outra pessoa, para outro servo dele chamado Daniel. E nós conhecemos a história de Daniel. Se você pode abrir o livro de Daniel, são 12 capítulos apenas, 12 capítulos fantásticos. Mas logo no começo você vai ver
a tratativa do povo de Deus com o povo da Babilônia. O povo de Israel perdem a guerra. Os babilônicos, eles subjugam, eles escravizam o chamado povo de Deus, os leva para a Babilônia, e entre esses que foram levados, estavam 4 que se destacaram: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E dentro desses 4, Daniel, ele se destacou como líder da turma. E para Deus, Daniel também precisava romper esta barreira, porque ele estava numa terra longínqua, ele estava subjugado na condição de escravo, mas ele precisava romper a barreira do dar. E o que ele precisava dar para Deus? Deus pede para Daniel um posicionamento de separação. Você pode repetir isso após mim? Posicionamento de separação. Deixa eu te contar uma coisa. Normalmente o posicionamento de separação Deus nunca pede quando você está junto dos teus, junto de pessoas conhecidas, junto da igreja, na comunhão da igreja, no momento do culto. O posicionamento de separação normalmente é quando você está sozinho, quando ninguém lhe conhece, quando as pessoas que convivem contigo não estão te observando. São nesses momentos que Deus quer observar se você está disposto a romper com a barreira do dar. Dar o que aqui, pastor? Dar um posicionamento de separação. A Bíblia nos fala, no livro de Daniel, que Daniel, ele estava condicionado com os seus amigos a participar de um banquete diário, porque eles seriam bem alimentados, bem instruídos, para que eles pudessem lá na frente serem escravos e serem servos de Nabucodonosor. Naquele momento, naquele cenário, Daniel, ele intenta no seu coração, e ele ali incentiva, instrui, orienta os teus amigos a não se contaminarem com aquele manjar. Ele teve um poder de influência, uma capacidade que a igreja de Cristo do século 21 está perdendo, que eu estou perdendo. Por falta de quê? Por falta de identidade, porque eu estou sendo abalado. Irmãos, nós estamos cheios de crentes nas igrejas que estão abalados financeiramente, abalados na área da família, abalados nas emoções, abalados nos sentimentos, os chamados crente dodói. Tudo para ele é o motivo dele deixar de ir à igreja, de participar. Tudo para ele é motivo dele desistir. Tudo para ele é motivo dele ficar com cara de ué, com cara de coitado, com cara do gatinho do Shurek, porque ele está muito sensível, está abalado. Mas o texto de Hebreus relata que nós não seremos abalados uma vez que nós estivermos no reino. É no reino o lugar da garantia que o abalo não irá nos atingir. Aí você vai ver pastores abalados, líderes abalados, músicos abalados, diáconos abalados, cooperadores abalados, igrejas como um todo abaladas. Por quê? Porque saíram de dentro do reino. Daniel intenta no seu coração a exercer a capacidade do poder da influência. Influenciar de que maneira? Positivamente. Trazer ao direcionamento, trazer à leitura, sabe por quê? Nós somos, nos últimos tempos, nós temos utilizado de um mecanismo satânico. Isso é muito sério, e eu quero ter muita sensibilidade e muita perspicácia, muita sabedoria dada pelo Espírito Santo para poder falar sobre isso, porque nesse tempo que estamos vivendo, nós temos observado pessoas muito sábias e inteligentes em discutir assuntos já pautados por outros. Eu pego um assunto que alguém pautou, que teve a coragem de colocar a cara para bater, e eu começo a dar o meu palpite, começo a dar a minha opinião, começo a dar o meu parecer. Dar um parecer em cima de algo que alguém começou a fazer é fácil. Sabe o que é o difícil? É eu me colocar à disposição de ser o precursor. Sabe o que é precursor? É aquele que se coloca na frente, na trincheira, aquele que vai se colocar à disposição do reino de Deus.
Só que se colocar na trincheira, sabe o que acontece? Você é exposto. Você muitas vezes é vendido. Lembra de José? Vendido. Você muitas vezes é apedrejado. Lembra de Estevão? É apedrejado. Você vai se sentir muitas vezes vulnerável, ou seja, você vai se sentir desprotegido, desguarnecido. Mas isso só acontece se eu estiver fora do reino. Porque dentro do reino, o reino não será abalado. Diga para quem está perto de você: o reino não será abalado. Você entende isso, igreja? Você entende o que Deus está tratando conosco nessa manhã? O porquê que muitas vezes nós estamos sendo atingidos, o porquê que muitas vezes nós estamos sendo abalados, o porquê que muitas vezes nós estamos sendo abatidos. Como diz aquela canção, que a canção da igreja, que a igreja não vai ser vencida, que o Coliseu não conseguiu vencer a igreja, porque a igreja, ela precisa permanecer dentro do reino. Existem ministérios que estão fora do reino, mas a igreja de Cristo, ela permanece dentro do reino. Existem líderes que estão fora do reino, mas os servos e os filhos dos quais Deus chamou continuam dentro do reino, porque no reino eu não serei abalado. Aleluia. E Daniel, ele estava rompendo a barreira do dar. E o romper a barreira do dar, para ele era um posicionamento de separação. Espera um pouquinho, pode todo mundo comer, mas a minha posição, o que eu vou dar para Deus é separação. Eu vou comer só legumes, verdura, aleluia, e vou tomar água. Não vou me lambuzar com os manjares do rei. Eu não vou me meter a besta, se não foi isso que Deus preparou para mim, porque eu fui chamado para viver dentro do reino, e dentro do reino eu tenho garantia. Fora do reino tudo pode acontecer. Dentro do reino Deus garante um milagre. Fora do reino Deus não se responsabiliza. Dentro do reino a resposta mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, vai chegar. Fora do reino eu não posso querer colocar a mão na cara de Deus, aleluia, e querer exigir alguma coisa. Porque tem muita gente hoje, preste atenção nisso. Sabe por que você se reuniu aqui nesta manhã? Porque em outras palavras você está dizendo para Deus: Senhor, eu quero permanecer dentro do reino, porque Senhor, eu estou sendo achovalhado, Senhor, eu estou sendo perseguido, Senhor, eu estou sendo chicoteado, Senhor, eu estou apanhando, Senhor, é só perda, Senhor, é só sofrimento, não aguento mais, eu quero um lugarzinho para mim dentro do reino. Jesus Cristo disse, aleluia, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para você no reino. Daniel, ele rompe com a barreira do dar, e ele oferece a Deus um posicionamento de separação. Você pode repetir isso comigo? Posicionamento de separação. Em outras palavras, o que é isso, pastor? Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém dorme pecador e acorda santo. Santificação é um processo, e muitas vezes nós não queremos passar este processo. Ver a igreja no domingo pela manhã, como nós estamos vendo hoje aqui, muitas vezes ver hoje é fácil, mas existe um processo de dia após dia, de manhã após manhã, que passa por oração, que passa por libertação, que passa por reconhecimento, que passa por leitura da palavra, que passa por preparação para você cuidar de pessoas, lidar com pessoas, Deus levantando líder, Deus colocando pessoas, estratégias em pontos estratégicos. Muitas pessoas querem um resultado, mas muitas pessoas não querem executar o trabalho que Deus tem confiado. Quando eu falo em romper a barreira do dar, eu me lembro de Paulo, e eu falei esses dias sobre isso, que Paulo, para Deus não estava pedindo apenas o conhecimento humano de Paulo, intelectual de Paulo. Deus estava pedindo para Paulo algo mais. Deus estava pedindo para Paulo algo que eu chamo de metanoia. Metanoia, que quer dizer mudança de pensamento e mudança de atitude. Eu não sei se já aconteceu contigo, você conversar com alguém e conversar com aquela pessoa é muito bom, é muito gostoso. Você vê o pensamento da pessoa converge, tudo com o seu pensamento, vocês pensam igual, mas na hora de agir, na hora da atitude, a pessoa toma atitude diferente.
Aí eu chamaria do crente chuchu, o crente que absorve o ambiente que ele está. Se ele está com pessoas pentecostais, ele é pentecostal. Se ele está com pessoas que falam palavrão, ele fala palavrão. Se ele está com pessoas que mentem, ele mente. Se ele está com pessoas que roubam, ele rouba. Aí eu preciso tomar um cuidado muito sério, porque Paulo, ele apresenta-se a Deus não apenas com a mudança de atitude, porque as atitudes de Paulo eram horríveis, horripilantes. E essas atitudes, elas precisam ser evidenciadas, sabe aonde? No campo de batalha, é no campo de guerra. E o nosso primeiro campo de batalha é dentro da nossa própria casa. Você querer demonstrar boas e excelentes atitudes no momento do culto, da reunião, do combate aqui na igreja, isso é muito bom e é muito fácil. Mas uma segunda-feira te espera. Diga para quem está perto de você, tem uma segunda-feira te esperando. E isso é tão sério, que após a segunda tem uma terça, que após a terça tem uma quarta. Existe uma semana nos esperando, e é lá no campo de combate que eu preciso evidenciar esta metanoia. E o que é metanoia, pastor? Mudança de corpo, de alma e espírito. Eu não preciso me envolver com a igreja. Algumas pessoas estão pensando e dizendo, para que o meu espírito esteja conectado com o Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia fala. A mudança que Paulo externou, ele mesmo exterioriza declarando uma mudança comportamental, uma mudança de direcionamento, uma mudança de atitudes, uma mudança de postura, uma mudança na sua fala. Paulo era aquele que os cristãos chamavam de perseguidor, o mata-crente, o mata-sonhos, o mata-projetos, o mata-profetas. Esse era Paulo. Só que agora Paulo, de perseguidor, ele se coloca do outro lado da mesa. Ele fala, eu vou me submeter agora a ser perseguido, se preciso for, até sofrer naufrágio. No final da carreira, ele fala assim, eu aprendi a ter muito, e aprendi também a não ter nada. Porque dentro do reino, independente da minha condição socioeconômica, eu não serei abalado. Quantos podem dizer, dentro do reino eu não serei abalado? Diga para quem está perto, dentro do reino você não vai ser abalado. Irmãos, então o que acontece, pastor? Se nós estamos diante de um cenário de tantos crentes abalados, eu não sei se você conhece algum crente abalado, que está abalado na fé, que está abalado nos sentimentos. Eu conheço uma penca deles, que a fala deles já comprova isso. Nós ouvimos aqui nesses dias o pastor Diego trazendo uma palavra, falando da carta que Paulo escreve a Filemon. Já pensou, pastor Diego, se a carta que ele estivesse escrevendo fosse uma carta de desânimo, de desaprovação, de recusa, uma carta de desencorajamento? Meu irmão, eu acredito, através da palavra de Deus, que a palavra do Senhor, por mais forte que seja, por mais impactante que seja, por mais de correção que seja, nunca é para te abater, é sempre para te colocar num patamar melhor. Eu não sei se você recebeu essa palavra de Romanos capítulo 5, que nós compartilhamos e lemos. A mudança de estágio, a mudança de posicionamento, a mudança de proximidade, Deus querendo que você esteja mais próximo dEle. Sabe por quê? Quanto mais perto de Deus, mais você vai ter o cheiro de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais você vai ter a sensibilidade de Deus. Quanto mais perto de Deus, você vai começar a falar como o próprio Deus. Mas a partir do momento que você se distancia, tudo começa a lhe abalar. Tudo. Um olhar feio, uma palavra desanimadora, uma notícia ruim, uma situação de desemprego.
Paulo fala: aprendi a ter pouco e aprendi a ter muito, mas estou aqui firme. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas estou aqui firme, porque eu aprendi a conviver dentro do reino. Nós estamos vivendo um tempo, vou falar de outro tipo de crente agora, o crente Nutella. Quem já ouviu falar do crente Nutella? O crente Nutella é aquele que fica observando os demais e fala assim: como eu queria ter a fé de tal irmã, como eu queria ter a força de tal irmão, como eu queria ter o vigor de tal família, como eu queria ter a entrega de tal obreiro. Você fica se alimentando daquilo que você vê e você mesmo não se prontifica. E eu preciso, em outras palavras, romper a barreira do dar. A pergunta é: o que você precisa dar para Deus, para que você não mais seja abalado? O que você precisa dar para Deus? Abraão, a estabilidade. Daniel, a santificação, a separação. Paulo, ele deu a metanoia, uma mudança radical. Sabe o que Deus pede para Adão? Pergunta para mim o que, pastor? Para Adão, Deus pede um relacionamento diário. Você está disposto a romper a barreira do dar e ter um relacionamento diário? Diga comigo: relacionamento diário. Diga de novo: relacionamento diário. Foi o que Deus pediu para Adão. Adão, o que eu quero de você é relacionamento diário. Aí enganam-se aqueles que acham que relacionamento diário com Deus é estar todo dia na igreja. Você sabia que dá para ter relacionamento diário com Deus sem estar todo dia na igreja? Porque tem gente que está todo dia na igreja, mas não tem relacionamento diário com Deus. Tem gente ativista do reino, fala do reino, prega sobre o reino, mas não vive no reino. Tem pessoas que levantam a bandeira do reino, que até conhecem de ouvir falar o reino, mas nunca viveram dentro do reino. Por isso continuam sendo abaladas. E Deus manda dizer para a igreja, aleluia, Ministério pelo Amor, do domingo de manhã, do culto do leão, que é tempo de nós pararmos de sermos facilmente abalados. Porque Deus quer te chamar para perto. Deus quer que você tenha um relacionamento diário. Para ter relacionamento diário, você não precisa estar toda hora de joelhos. Você pode estar na praia. Você pode estar no shopping. Você pode estar na quadra de basquete, de futebol. Você pode estar dentro do seu carro. Você pode estar na condução, no metrô, subindo a serra, descendo a serra. E você pode estar em relacionamento diário com Deus. Eu não sei se você entende isso. Você pode estar lavando louça. Aleluia. Você pode estar aí pendurando roupa. Você pode estar limpando a casa. Você pode estar dentro da indústria. Você pode estar na empresa. Você pode estar nas repartições públicas e estar em relacionamento diário com Deus. Você não precisa estar dentro de um terno e de uma gravata. Você pode estar com uma bermuda e com chinelo de dedo, andando no calçadão da praia e sentindo relacionamento diário com Deus. Você pode estar dentro da sua academia, fazendo o seu exercício, fazendo o seu Cooper, levantando o seu peso e dizendo para Deus: Senhor, eu te louvo porque continuo em um relacionamento diário contigo. Era o que Deus estava pedindo para Adão. Adão, rompa a barreira do dar, porque no dia que você romper essa barreira, você vai pecar. E aqui está, meu irmão. E eu vou partindo para o final para dizer: tem muitos fracos e doentes e muitos que dormem, que estão no pecado e não saem do pecado. Deus, hoje, essa palavra não é palavra para te puxar para baixo. Essa palavra é para te puxar para cima. É para segurar em tuas mãos e dizer: eu estou te chamando para o reino. Deus está 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 te chamando para o reino. Meu irmão, seja profeta de Deus. Diga pelo menos para 3 pessoas. Diga: Deus está te chamando para o reino. 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 Eu vou deixar de ser um opinador
de projetos feitos e eu vou começar a ser um executor. Deus está levantando uma igreja que executa. Eu vou parar apenas de ver situações, coisas e lugares e assim, que lugar legal, que ambiente gostoso, que casa espetacular, que carro. E eu vou começar a executar e a viver os milagres de Deus, porque eu não serei abalado, porque estou dentro do reino. Quantos recebem essa palavra nessa manhã, meu irmão? Será que tem pelo menos 10 pessoas para receber essa palavra nessa manhã? Meu Deus. Fora do reino você está exposto, dentro do reino você está protegido. Fora do reino, aleluia, Satanás vai continuar se andando na sua vida. Dentro do reino, ele não vai ter legalidade para tocar nem nos seus, nem naquilo que Deus confiou em você. Fora do reino, tudo vai acontecer de ruim. Dentro do reino você vai receber proteção de dia e de noite, de dia e de noite, aleluia, de dia e de noite. E eu observo aqui que Deus, tudo que Ele quer é proximidade. E muitas vezes a gente acha que é o muito dar. A gente pega as nossas carteiras, os nossos talões de cheque, os nossos cartões e fala: não, eu vou para a igreja porque eu vou dar para... Não é nada disso, irmão. Olha, Jesus Cristo estava diante de um cenário de uma viúva que tinha poucas moedas, e estavam ali os fariseus entregando os seus milhares de milhões e colocavam à mesa, e Jesus pergunta: quem mais deu? Esses aqui, os fariseus, que colocaram milhares de milhões na mesa, ou essa mulher que entregou apenas moedas? A diferença é que a mulher estava dentro do reino, e dentro do reino, o pouco com Deus se torna muito, aleluia, e fora do reino, o muito sem Deus se torna em nada. Finalizo dizendo, e usando o ano profético que estamos vivendo, que é o ano profético de Eliseu. Diga comigo, ano profético de Eliseu. Irmãos, essa igreja é uma igreja profética. Coloque isso na sua mente. Eu participo, eu vivo, eu congrego numa igreja profética. E o que é ser uma igreja profética? É uma igreja que traz à existência aquilo que ainda não existe. Traz existência pelo poder da palavra rema, da palavra revelada, da palavra de Deus. Eu sou um profeta de Deus para essa geração. Você é um profeta de Deus para a tua casa. Eu falei que esses dias eu acordei de madrugada e ungi a minha casa, e ungi os umbrais, as portas, os batentes. Falei: Senhor, na minha casa reina a glória do Senhor, reina a bênção de Deus. Senhor, eu declaro, eu profetizo. E eu cheguei no meu ambiente de trabalho e fui ungindo o meu ambiente de trabalho, e fui consagrando ao Senhor. Quando eu fiz isso, sabe o que aconteceu? Pergunte para mim o que, pastor? Satanás se levantou. O grande problema, pastor Wagner, que a gente acha que quando a gente entra na guerra, agora Deus é só vitória, é só milagre, não vai ter mais problema. Tudo de difícil aconteceu. Mas o Senhor falou comigo: rompa a barreira do dar, porque se você assim o fizer, eu vou te permitir que entre no meu reino, e dentro do meu reino você não será abalado. Descansa em Deus, descanse no Senhor. Isso é tão forte. Ano profético de Eliseu, ano de salvação. Eliseu se dirige à casa de uma mulher que não tinha nada, estava prestes a morrer com seus filhos. Os filhos seriam tomados dela, os filhos seriam arrancados. Você consegue ver a cena? Filhos sendo arrancados. Já pensou, Nicolau? Arrancando Heloísa da tua casa, e você gritando: não, e ela falou: não, pai. Missionária Dilma: mãe, olha que cenário, prestes a ter filhos arrancados. O profeta chega como voz profética. Em outras palavras, ele diz para aquela viúva: você, mulher, precisa romper a barreira do dar, porque se você romper esta barreira, a tua vida nunca mais será a mesma. A tua casa estava abalada, o teu casamento foi abalado, teu marido morreu, você ficou triste, tuas emoções abaladas, sentimento abalado, os filhos abalados, finanças abaladas, estrutura familiar abalada, tudo abalado. Mas a partir de agora,
nós vamos pegar a tua casa e nós vamos inseri-la dentro do reino. Mas para inserir a tua casa dentro do reino, você precisa romper a barreira do dar. Como que é isso, profeta? Vamos começar do começo então. Vamos. O que você tem em casa? Não tenho nada. Se não tem nada para dar, então você vai continuar fora do reino. Pera um pouquinho, lembrei, tem um pouquinho de azeite. Legal. Então, pede para os filhos, vai na vizinhança toda, peça vasos emprestados e traga. Ela estava apresentando, ela tinha que apresentar vasos. Diga comigo, ela tinha que apresentar vasos. Diga vasos. Agora diga bem forte, vasos. Só os homens digam vasos. Só as mulheres digam vasos. Eu preciso encerrar aqui, irmãos. A hora já foi. E tem um almoço te esperando em nome de Jesus. Oxe, ninguém recebeu isso? Vocês estão de jejum? Vocês não vão comer hoje? Tem um almoço te esperando daqui a pouco. Glória a Deus. Irmãos, vasos. E o que representa isso, pastor? Vasos representa o dar. Porque os vasos, o grande problema da igreja do século 21 é que os vasos estão cheios de tranqueira, cheios de lixo, cheios de ódio, cheios de medo, cheios de rancor, raiz de amargura, tanta coisa. Aí o profeta fala para ela: traga vasos, mas vasos vazios. Se você der vasos, Deus vai derramar azeite. Se você trouxer vasos, Deus vai operar o milagre. Se você trouxer vasos, Deus vai encher. Se você trouxer vasos, Ele vai te trazer para perto. Se você trouxer vasos, Ele vai fazer o extraordinário acontecer. Se você trouxer vasos, pastor, aonde que eu acho vasos? O vaso que Deus queria que fosse trazido nesta manhã já está aqui. É você. Tem vasos nessa manhã que queiram estar protegidos dentro do reino de Deus. Você está disposto a romper a barreira e de dizer para Deus: Senhor, eu estou me ofertando a minha vida para que Tu enche. Senhor, eu estava com a cabeça tão cheia, tão cheia. Irmãos, eu trabalho com a cabeça, com a mente. Pouco trabalho físico, muito trabalho com a mente. E tem momentos que eu falo para minha esposa: a minha mente não para de funcionar. Quem aqui dormindo continua a mente funcionando? Tem alguém além de mim? A mente 1000 por hora, não para. Você fica pensando nos problemas, nos compromissos, nas responsabilidades, tal, em tanta coisa, na família, nos filhos, no casamento, na esposa, na igreja, nos irmãos. E pai, a mente não para, não para, não para, não para, não para. Deus hoje está falando: será que tem vasos que estejam dispostos a se esvaziar, para que eu possa trazer uma calmaria que só quem está no reino vai desfrutar e não será estremecido? É uma mudança de proximidade para perto do reino do Senhor. Você pode se colocar de pé nesse momento? E eu quero te convidar. Se hoje você está aqui e você também quer dizer para Deus: Senhor, eu quero romper com essa barreira. Eu quero, Senhor,